Olá, meu caro, minha cara, que satisfação te encontrar aqui agora que nós estamos há poucos dias, eu diria melhor até do que isso, há poucas horas praticamente, da segunda fase do 46º exame da ordem, o exame da sua aprovação. Pois é, vai acontecer e contagem regressiva para a sua aprovação, para o seu nome sair no quadro da ordem dos advogados deste país e nunca mais de lá vai sair. Pois é, você vai grafar o teu nome como advogado, como advogada, e iniciar uma carreira de muito sucesso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Para isso acontecer, naturalmente, faltam alguns últimos passos, e justamente por isso estou eu aqui para fazer uma super revisão de direito tributário, a melhor disciplina que você poderia ter ou escolhido para fazer a segunda fase. Pois é, então, dito isso, vamos conversar, vamos lembrar um pouquinho sobre alguns dos principais elementos que envolvem a segunda fase em matéria tributária. E logo de largada, já vou indicando aqui para você quais são as minhas apostas, de certa forma, na verdade, relembrando, para você que é aluno legal, e eu já tinha oportunamente comentado a esse respeito, para você que não é aluno legal, mas me acompanha nas redes sociais, já deve ter ouvido falar que uma das minhas apostas está relacionado a recurso? Ah, não. Será mesmo, professor? Recurso pode ser muito bem-vindo nesse momento. Bom, que recurso nesse caso? Eu ficaria muito atento ao agravo de instrumento. Muito atento ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento esse, aliás, que ele pode vir acompanhado tranquilamente de um pedido de efeito suspensivo. Tudo bem? Então, agravo de instrumento com efeito suspensivo, isso já aconteceu em outros momentos no exame da ordem. Fique muito atento a essa peça, tá bom? Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Bacana? Bom, mas pensando no lado das petições iniciais, eu tenho comentado também sobre uma situação que não seria exatamente minha principal aposta. Entretanto, eu estou desconfiado de uma maneira que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora para você. Você se lembra da ação de repetição do indébito? Pois é, não é aquela ação que a gente fala a todo momento, tão corriqueira assim, verdade. Agora, quando eu olho para trás, e eu tenho que olhar um pouco mais para trás, e até um pouquinho mais para trás, enfim, aí eu encontro a ação de repetição do indébito. A ação de repetição do indébito é uma ação muito bem-vinda. É uma ação que no dia a dia, no cotidiano da advocacia tributária, é uma peça muito presente, isso é bem verdade. Agora, no exame da ordem, ela já não é tão corriqueira assim. Pois é, justamente para que você não seja pego de surpresa, é que eu peço que você se recorde sobre a ação de repetição do indébito. Tá bom? Uma ação fundada lá no artigo 165, combinado com o artigo 168, ambos, do Código Tributário Nacional, a ação de repetição do indébito é uma ação bastante interessante. Lembrando que a ação de repetição do indébito ela pode ser eventualmente cumulada com uma outra ação, por exemplo, uma ação declaratória. Sim, pode ser que seja uma declaratória acumulada com repetição do indébito. Sim, pode muito bem ser uma peça como essa. Isso já aconteceu no exame da ordem? Bom, aí, meu caro, minha cara, aí faz tempo que isso aconteceu. Declaratória acumulada com repetição. Mas isso é absolutamente possível. Possível por quê? Porque, na verdade, tanto a declaratória como a repetição, elas seguem o mesmo procedimento, é o procedimento comum, os pedidos, eles são compatíveis, e o juízo para o seu julgamento é o mesmo juízo. O juízo competente, tanto para apreciar uma declaratória como uma repetição, é absolutamente o mesmo juízo, de modo que elas se encaixam numa ação, numa possibilidade de elas serem cumuladas, portanto. Tá bom. Eu vou aproveitar aqui, então, ainda esses primeiros minutos aqui para dizer para você qual é a diferença entre fazer uma declaratória acumulada com repetição ou tão somente uma repetição do indébito de modo isolado. Então, vamos lá. O exame da ordem, eu devo admitir, ele já cobrou mais vezes a ação de repetição do indébito isoladamente. Isso significa dizer que o enunciado vai descrever uma situação que não é uma situação regular, que não é uma situação periódica.
aconteceu a tributação, tal qual a compra de um imóvel, onde o adquirente tem que pagar o ITBI, tal qual uma sucessão hereditária, onde os herdeiros tiveram que recolher o ITCMD, ou tal qual um ganho de capital, um lucro imobiliário, quando o vendedor de um imóvel vende o seu imóvel e, em razão disso, ele acaba obtendo um lucro imobiliário, o que atrai a incidência do imposto de renda. Percebe que essas situações, todas essas que eu coloquei, são exemplos claros de tributação isolada, que não é que vai acontecer todos os meses, cotidianamente, corriqueiramente, periodicamente. Não, são situações que podem acontecer aqui, podem acontecer ali, enfim, são situações que, acaso o tributo recolhido tenha sido recolhido a maior, ou então tenha sido recolhido de forma totalmente inadequada, porque foi violado um princípio, por exemplo, deixou de se observar uma imunidade, enfim, as razões podem ser variadas. Situações como essas podem autorizar a ação de repetição do indébito, ação essa, que olha que interessante, que no enunciado certamente. O que o exame da ordem vai explorar? Ele vai explorar a possibilidade de você ingressar com uma ação cujo objetivo seja reaver os valores, seja restituir os valores, e muito provavelmente no enunciado ele vai dizer assim, busca uma medida judicial para reaver os valores em espécie. E por que ele vai fazer esse comentário? Ele vai fazer esse comentário para você não pedir uma compensação com outro tributo, mas para você pedir exatamente a restituição dos valores com os devidos acréscimos legais. Tudo bem? Isso é para uma ação repetição do indébito isoladamente. Agora, uma declaratória com repetição só tem sentido do exame da ordem cobrar isso se o enunciado mostrar um tributo que é pago por um contribuinte já de forma corriqueira. Ou seja, um tributo que é pago mensalmente, que é pago trimestralmente. Claro que o exame da ordem vai ter que destacar isso. São situações que acabam atraindo a incidência de impostos como ISS, pagos todos os meses, ICMS, pago todos os meses, IPI, pago todos os meses. Pois é, situações como essas, em que o seu cliente ele é um comerciante, o seu cliente é um prestador de serviço, e todos os meses ele está sujeito ao pagamento de determinado tributo, imagine que esse cliente, ele indica para você que no último ano ele pagou, vou imaginar, o ISS a uma alíquota de 5%, após essa alíquota ter sido majorada por meio de um decreto por parte do prefeito da cidade. Ora, como você bem sabe, decreto não é um veículo adequado para majorar a alíquota do ISS. Aliás, na maior parte dos tributos, um decreto, um mero decreto, não pode ser o veículo bastante para majorar uma alíquota. Tudo bem? Ok, que o ISS ele pode ter alíquota entre 2% e 5%, mas daí a esse aumento se dá por decreto, isso não autoriza essa cobrança. E imagine que o seu cliente, então, ele se encontra em um determinado momento e diz o seguinte, olha, eu ouvi dizer que aquele ISS que eu paguei nos últimos 6 meses, nos últimos 2 anos, era um ISS que eu não precisava ter pago, pelo menos não no valor que estava sendo cobrado. E aí ele conta essa história. E ele diz o seguinte, escuta, eu estou com receio de continuar pagando esse ISS, será que você pode me ajudar? Não só para restituir esses valores que eu paguei anteriormente, mas para impedir novas cobranças. Percebeu? Então, a gente está falando de um enunciado que vai dizer o seguinte, ele vai te dar 2 apontamentos, 2 objetivos. 1, reaver os valores anteriormente pagos indevidamente e impedir as futuras cobranças. O impedimento dessas futuras cobranças, dessas próximas cobranças, vão exigir de você a elaboração de uma ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. Declaratória por quê? Declaratória para impedir futuras cobranças, ou seja, evitar novos lançamentos que virão, mas que ainda não aconteceram. Só que junto dessa declaratória, você tem que acumular uma ação de repetição do indébito
para reaver os valores anteriormente recolhidos e recolhidos indevidamente. Está bem claro para você essa diferença entre repetição do indébito isoladamente, para casos que acontecem uma ou outra vez, e uma declaratória com repetição para situações tributárias que acontecem periodicamente? Excelente, ótimo. Dito isso, e começando, portanto, essa nossa super revisão com essa lembrança em relação às peças, o agravo, que é naturalmente desafiado sempre que existir uma decisão interlocutória, e a repetição do indébito isolada ou a declaratória acumulada com repetição. Tudo bem para você? Mesmo? Excelente. Agora vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho aqui, muita gente me pediu, e eu acho que vale muito a pena mesmo recordar alguns dos principais pontos, pelo menos nesse momento, da reforma tributária, que, ora, eu não preciso nem dizer para você, tem tudo para cair, e digo mais, vai cair. Certeza que pontos sobre a reforma tributária serão cobrados de você. Mas quais pontos? E agora, professor, eu fiquei sabendo, enfim, eu vi que tem muita legislação nova sobre a reforma tributária. É verdade, tem muita legislação nova. Entretanto, o exame da ordem, ele continua, eu aposto para você, que assim permanecerá, cobrando as alterações trazidas pela reforma tributária que estão concentradas lá no texto da Constituição Federal. Então, se adiante, e lembre o seguinte, perguntaram sobre reforma tributária, batata. Vão exigir como fundamento válido texto da Constituição Federal. E ali a gente está com um prato super cheio de alterações. O exame da ordem, essas últimas provas, perguntou alguma coisa sobre a reforma tributária? Perguntou, de forma muito incipiente, é bem verdade. Perguntas que só podem ser consideradas como perguntas, eu diria, triviais sobre a reforma tributária, envolvendo, por exemplo, competência tributária. Pensando nisso, quero lembrar para você quais são os novos tributos que já foram instituídos em virtude da reforma tributária, porém, ainda não estão sendo cobrados efetivamente, mas já foram instituídos. Então, estão por aí, estão entre nós. Quais são esses tributos? E esses tributos são de competência de quem? Quais são as suas características? Vamos lá, então? Nós estamos falando, sobretudo, de dois novos tributos. São eles o IBS e a CBS. Os dois se parecem muito, isso é verdade. O IBS, um imposto sobre bens e serviços. A CBS, contribuição sobre bens e serviços. Quando então você vai me perguntar, mas espera um pouquinho, professor, pelo que eu estou bem compreendendo, os dois, eles têm as mesmas hipóteses de incidência? Sim. Eles têm os mesmos contribuintes? Sim. Eles têm a mesma base de cálculo? Sim. Perfeito. Excelente lembrança sua. Os dois são extremamente parecidos, porém, onde eles se diferenciam? Eles se diferenciam em relação à competência. Enquanto a CBS é um tributo estritamente federal, de modo que você consegue observar isso lá num dispositivo bem mais à frente da Constituição, e eu peço para você anotar, o artigo 195, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 195, inciso 5 da Constituição Federal, pode anotar e vale grifar esse dispositivo, destacar, tem tudo para ser cobrado. É um dispositivo que mostra que a CBS é um tributo exclusivamente federal, de modo que a CBS ela será arrecadada justamente para arrecadar recursos destinados à Seguridade Social, que é o grande fundamento do artigo 195. Mas olha só, a CBS será cobrada única e exclusivamente pela figura da União. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro tributo, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que tem uma característica que até então, eu diria, é uma grande novidade, é um ineditismo da reforma tributária. O IBS é um tributo de competência compartilhada. Grave essa expressão, imposto de competência compartilhada. O IBS é um imposto de competência dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios ao mesmo tempo. Então, fique de olho nos artigos, sobretudo 156, letra A da Constituição Federal e 156, letra B da Constituição Federal, que fala sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Uma vez que, tratando-se de um tributo de competência compartilhada, como que ele será gerido, como que ele será administrado? Nesse caso, a Constituição Federal faz um apontamento para o artigo 156b, fala desse comitê gestor que ficará responsável pela administração, fiscalização, cobrança do IBS. Agora, o IBS é de competência mesmo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme prevê o artigo 156, letra A, também da Constituição Federal. Para eu encerrar aqui essa nossa primeira parte, eu quero lembrar que, além desses dois tributos, um outro tributo, eu vejo pouca gente comentando a esse respeito, mas pode muito bem ser cobrado de você, é o imposto seletivo. O imposto seletivo previsto no artigo 153, e aí você dá uma olhada lá no último dos incisos do artigo 153. A União, ela é o ente federado competente para sua instituição. E aí, o último inciso do artigo 153 traz um imposto chamado imposto seletivo, alguns o denominam como imposto do pecado, que é um imposto que será cobrado apenas sobre bens, sobre serviços que de alguma maneira tragam prejuízo, ou que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, eu posso afirmar que esse imposto seletivo é um imposto com nítido caráter extrafiscal, pois o objetivo desse imposto é justamente modelar, interferir o comportamento das pessoas, o comportamento do cidadão. Por quê? Porque ele vai mais tributar bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Eu posso escolher continuar tomando, vou imaginar, refrigerante? Eu nem tomo. Mas posso escolher? Pode, mas saiba que ao tomar o refrigerante, além de você tomar gole de IBS, CBS, que vai incidir sobre absolutamente tudo, alguns bens que são prejudiciais à saúde, eles serão sobretaxados com esse imposto, o imposto seletivo. Então é isso mesmo. Alguns produtos e alguns serviços serão sobretaxados com o IS, pois esse imposto ele incidirá apenas e tão somente sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ou ao meio ambiente. Tá claro? 3 tributos, então, são as novidades. Nós temos o IBS, de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos a CBS, imposto, ou melhor, contribuição exclusivamente federal. E temos o IS, um imposto seletivo, também um imposto exclusivamente federal. Fechou? Ótimo, excelente. Segura aí, tem novo bloco pela frente e eu estou esperando por você.